Os porquês da política. Boa noite, professor Augusto Santos Silva, bem-vindo uma vez mais. Não houve acordo como se esperava entre o Governo e sindicatos. A convergência de pensões tem entrada garantida no Tribunal Constitucional? Muito provavelmente. O Governo fez uma tentativa para ajustar melhor o texto e essa tentativa demonstra que o Governo está a contar com uma apreciação, pelo menos em fiscalização sucessiva, mas certamente em fiscalização preventiva, por iniciativa do Presidente da República desta lei. Mas há uma cedência da parte do Governo. Sim, mas o ponto essencial aqui continua incontornável e o ponto essencial aqui não é a convergência entre o regime de pensionistas da função pública e o regime de pensionistas da Segurança Social, mas sim a aplicação retroativa de cortes nas pensões dos atuais aposentados. Esse é que é o problema, porque a convergência está em curso. Só que foi desenhada a partir da segunda metade dos anos 2000, foi desenhada de forma a respeitar minimamente as pensões já formadas, já não eram as chamadas expectativas legítimas, eram as pensões já formadas. E, portanto, para os atuais, para aqueles que se vão aposentando hoje na função pública, as regras aplicam-se as regras da Segurança Social e há um regime de transição para aqueles que já estão aposentados. Ora, o que o Governo quer fazer é cortes retroativos de 10% a esses aposentados. E isso parece ter que ser, pelo menos, analisado à luz do princípio da confiança. Mas há necessidade de alguma urgência em levar a cabo cortes por causa da situação? Eu acho que não, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, mais uma vez aqui, a questão é de saber se é possível tudo a pretexto da necessidade da consolidação orçamental. Ora, não é possível fazer tudo a pretexto da necessidade da consolidação orçamental. A necessidade da consolidação orçamental obriga a tomar medidas, mas essas medidas têm que ser feitas no respeito mínimo pelos direitos das pessoas e pelo que diz a Constituição. E a segunda razão, portanto, é esta razão, digamos, de contrato explícito entre, neste caso, o Estado e aqueles que trabalharam para o Estado, e a segunda razão é uma razão de natureza económica. Quanto mais dinheiro você retirar à economia, neste caso por via do rendimento de centenas de milhares de pessoas, mais afunda a economia ou mais impede, mais contraria o processo de crescimento da economia. E isso tem consequências diretas e indiretas sobre a própria consolidação orçamental. Portanto, é uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Portanto, por estas duas razões, eu entendo, como muita gente entende, alguma da área do Governo, que o melhor que se podia fazer era não tomar mais nenhuma medida de cortes nos rendimentos das famílias, seja por via de cortes nos salários ou pensões, seja por via do aumento dos impostos. Porque isso daria uma folga à economia portuguesa para respirar. E a economia portuguesa tem mostrado, como mostrou no segundo trimestre deste ano, que reage bem e imediatamente a essa espécie de folga que se lhe possa dar. Então, se a pessoa concorda com o anunciado voto contra do PS ao próximo Orçamento de Estado, mesmo não se conhecendo sequer o conteúdo do documento já anunciado, voto contra já anunciado pelo Secretário-Geral do PS. E eu compreendo a lógica do comportamento quer do Secretário-Geral do PS, quer do Primeiro-Ministro. O interesse do Primeiro-Ministro é empurrar a discussão do Orçamento de Estado, tanto quanto puder, para depois das eleições autárquicas. Ao contrário, o interesse do líder da oposição é chamar a discussão do Orçamento de Estado, tanto quanto possa, para dentro da campanha para as eleições autárquicas. O Partido Socialista tem toda a vantagem em que haja uma componente de voto de protesto e, portanto, de apreciação das medidas do Governo associada às eleições autárquicas, que o Governo tem exatamente o interesse contrário. Portanto, não me surpreende nem a posição do Secretário-Geral do PS a anunciar já que vota contra o orçamento, isto é, a tentar chamar a discussão do orçamento para o mês de setembro, assim como não me surpreende a posição exatamente inversa que tem tomado o líder do Governo e do PSD. Eu não lhe perguntei se surpreendia, eu perguntei se achava correto. Acresce que no caso do PS, o Dr. António José Seguro tem um argumento adicional
para dizer já qual é a sua posição de voto perante o Orçamento de Estado. E qual é esse argumento? Por razões que têm a ver justamente com as enormes dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas das medidas que são críticas para a execução orçamental de 2014, o Presidente da República, a Troika e o Governo entenderam-se, pelo menos informalmente entenderam-se, de forma a que o Governo não apresentasse estas medidas, estou a falar do regime de requalificação e deste corte retroativo das pensões, não apresentasse essas medidas na proposta de lei do Orçamento de Estado, mas sim em propostas, em leis autónomas, para que elas pudessem ser objeto de apreciação por parte do Tribunal Constitucional e para que essa apreciação não inquinasse o processo de aprovação e promulgação do Orçamento de Estado. Isto é, para que se evitasse o triste caso a que assistimos nos primeiros meses deste ano. E, portanto, o Dr. António José Seguro tem toda a razão se quiser dizer, como tem dito, bom, mas já estão aqui, já conhecemos duas das medidas essenciais do Orçamento para 2014. E estas chegam para dizer estou contra. Finalmente, do ponto de vista da posição política e eleitoral do Partido Socialista, o atual líder do PS tem toda a vantagem tática em radicalizar. Porquê? Porque se há crítica que lhe é feita designadamente pelo seu próprio eleitorado, não é a crítica de que ele contemporiza demasiado, de que está a ser demasiado frouxo. E, portanto, o eleitorado está à espera que ele radicalize e não que ele contemporize. O professor também concorda com essa crítica feita pelo eleitorado do Partido Socialista de que o secretário-geral tem sido demasiado frouxo? Eu já aqui disse várias vezes que me parece que a conduta do secretário-geral do Partido Socialista tem, digamos, uma face solar e uma face lunar e a face lunar tem que ser corrigida rapidamente porque ela pode ser determinante no contexto das eleições legislativas de 2015. Isto é, para resumir numa fórmula, parece-me que tem provado bem como líder da oposição e ainda não tem provado suficientemente como potencial Primeiro-Ministro. É aí que reside, porque a divergência entre o PS e os partidos do Governo e o PSD tem-se acentuado nas últimas semanas, não lhe parece? O que é natural. Em primeiro lugar, nós estamos, para todos os efeitos, em campanha para umas eleições. E mal seria de nós se nas eleições não houvesse confrontação. As eleições são escolhas. Aliás, vem da mesma raiz. Escolhas informadas, escolhem os eleitores, informados pelas propostas que são apresentadas pelos partidos, pelas pessoas que os partidos candidatam e pela propaganda que os partidos fazem. E, portanto, seria um absurdo que numa campanha eleitoral os partidos não extremassem posições, não clarificassem posições, não assumissem posições contrárias entre si. Mas lembra-se quando foi aquela eleição um bocadinho estranha na Alemanha em 2009, era uma eleição entre, a escolha era entre a CDU e o SPD, que estavam coligados no governo, o debate entre o candidato do PSD, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros da chanceler Merkel, e a candidata da CDU, que era a primeira-ministra de que o candidato do PSD era Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi caracterizado pela imprensa alemã não como um debate, mas como um dueto. Ora, em Portugal não é isso que se passa e, portanto, não estou à espera de outra coisa. Quer dizer, nestas 3 semanas, o ministro Poiares Maduro não terá quem o ouça. Mas mas em termos de credibilidade, é possível rejeitar a austeridade, estou a simplificar, mas como tem feito o Partido Socialista? Rejeitar todos os cortes. As pessoas acreditam que é possível evitar todos os cortes? Não, aliás... Quais são as alternativas apresentadas aos cortes? O Partido Socialista tem, aliás, proposto outros cortes. E é muito interessante, porque havemos de falar disso ainda hoje, que no mesmo momento, na mesma semana em que o Governo começou a discutir com os sindicatos o corte retroativo nas pensões, um dos mais destacados membros do Governo, o Ministro da Educação, tem vindo propor publicamente um aumento da despesa pública através do financiamento do ensino particular e cooperativo. Portanto, foi aprovado no Conselho de Ministros, podemos ir a isso. Sim, há cortes e cortes, havemos de falar disso ainda neste programa, mas é apenas para dizer que, em primeiro lugar, uma coisa é a necessidade de haver cortes
E outra coisa é onde são os cortes feitos. Mas o meu ponto continua a ser este. Nós já fizemos mais cortes do que aqueles que era nossa responsabilidade de fazer decorrente de um memorando de entendimento com a Troika. E já percebemos que o efeito chamado multiplicador negativo desses cortes era brutal. O cálculo varia entre os números usados pelo anterior Ministro das Finanças, multiplicador de 0,8 e o multiplicador de 2 estimado pelo Banco de Portugal. Isto é, por cada euro que retira da economia, isto tem um efeito multiplicador negativo sobre o aumento de despesas sociais, designadamente com subsídio de desemprego, etc., e a diminuição de receitas da parte do Estado. E nós precisamos de intervir sobre o denominador desta fração, que é o produto. Para o mesmo nível de despesa, se o produto cair, a proporção da despesa sobre o produto, que é o que conta, sobe automaticamente. Nestas eleições autárquicas vão ser a primeira prova de fogo de António José Seguro. Ele precisa de uma vitória retumbante para se afirmar. Precisa de uma vitória clara. E o que é uma vitória clara? É mais um voto? Expressiva. Não. Como tem dito o próprio António José Seguro. Vamos ver. Por ordem, talvez, eu acho que há perguntas muito interessantes para as quais teremos resposta no dia 29. E talvez as possamos formular hoje, para que toda a gente compreenda que estamos a formular as perguntas antes de ter uma ideia de como é que vão ser as respostas. E eu acho que há mesmo 7 perguntas muito importantes para estas eleições autárquicas. Tantas? Sim, mas não demoro muito tempo a dizê-las. A primeira pergunta é esta. O nível de abstenção vai ser extraordinariamente alto ou não? Vai haver uma abstenção muito importante, não tenho dúvidas sobre isso. Mas a abstenção vai subir muito nas próximas eleições autárquicas ou não? Se subir muito, é mais um sinal de desafecção do eleitorado perante o sistema político e perante o sistema partidário, quer perante o governo, quer perante a alternativa ao governo. A segunda pergunta é essa sua. O Partido Socialista vai ter uma vitória por pouco? Uma vitória insignificante, ou vai mesmo perder as próximas eleições, ou vai ter uma vitória expressiva? A terceira pergunta é o seguinte... Mas não quer elaborar um bocadinho mais sobre essa segunda pergunta? Sim, uma vitória expressiva. Vamos já ver, se me permite, onde é que se vê como é que estas perguntas são respondidas. O que é ganhar e perder, não é? Faz favor. A terceira pergunta é assimétrica da segunda. A terceira pergunta pode ser formulada assim. O PSD vai resistir nestas eleições autárquicas? E estou a formular as perguntas da forma como, no atual conhecimento que nós temos, elas podem ser formuladas. Parece hoje que o PSD não vai sofrer uma hecatombe eleitoral no dia 29. Vai resistir? A quarta pergunta é esta. O PCP vai crescer tanto quanto as sondagens sugerem? E, portanto, vai crescer bastante, expressivamente, nestas eleições autárquicas? A quinta pergunta é... O CDS e o Bloco de Esquerda vão mais uma vez confirmar a sua irrelevância. Vão confirmar que não contam do ponto de vista do panorama autárquico português. A sexta pergunta é, os independentes vão subir muito de votação e de câmaras ganhas? Tornar-se-ão uma força tão importante que a próxima direção da Assembleia da Associação Nacional de Municípios dependerá do comportamento dos presidentes independentes? E, finalmente, a sétima pergunta é, vai compensar ter candidatado os chamados dinossauros autárquicos noutras autarquias? Portanto, são perguntas muito interessantes. Eu não desvalorizo as próximas eleições autárquicas. Ora, onde é que se vê as respostas a estas perguntas? Como é que se vai ver quem vai ganhar e quem vai perder as próximas eleições autárquicas? Eu compreendo as respostas dos partidos, mas não são essas que nós temos que formular aqui. Eu acho que o mais razoável é aplicar aqui uma espécie de análise multicritério. Há vários critérios que vão contar. Primeiro, certamente, a votação. Quem vai ter mais votos? O PS ou o PSD? Um deles vai ter mais votos. Quem tiver mais votos vai dizer, eu ganhei. Segundo, quem vai ter mais municípios? Quem vai ocupar a presidência da Associação Nacional de Municípios? Ou por eleição direta,
ou em coligação ou buscando os votos dos independentes que sejam necessários. Há 4 anos o PS teve mais votos, mas não teve a Associação Nacional de Municípios. Exatamente, o PSD teve mais municípios. Teve mais votos e não reclamou para si a vitória nas autárquicas. Não, aliás, a noite eleitoral, lembro-me bem, começou com o Partido Socialista muito por dentro a dizer bom, subimos muito em relação a 2005 e no fim quase que tinha ganho as eleições também nesse critério do maior número de municípios. Depois há a questão de saber quem ganha as capitais de distrito, mais algumas cidades igualmente importantes, como o Guimarães, Portimão ou Figueira da Foz. Depois é a questão de saber como é que é a evolução nas áreas metropolitanas. Quem vai ganhar Oeiras, Cascais, Sintra, ou Matosinhos, a Maia, Gondomar. Isso também é muito importante porque há aí uma concentração muito forte de população. Não é? As duas áreas metropolitanas devem valer quase metade da população portuguesa. Depois é Lisboa e Porto. Lisboa e o Porto têm... É muito interessante o caso de Lisboa e do Porto, porque não só têm significado nacional, como têm significado para as lideranças internas dos dois principais partidos. Se o Partido Socialista ganhar Lisboa folgadamente e ganhar por poucos a eleição nacional, isso significará uma grande vitória do Dr. António Costa, comparada com uma pequena vitória do Dr. António José Seguro. E isso pode reabrir a questão interna do Partido Socialista. E, da mesma forma, no Porto, se o Dr. Luís Filipe Menezes e o PSD, que o apoia, ganhar a eleição no Porto, isso significará também uma derrota claríssima do Dr. Rui Rio, que é, digamos, uma das grandes fontes de inspiração da candidatura independente apoiada pelo CDS no Porto. E, portanto, significará uma vitória de uma coisa estranhíssima, porque a candidatura de Luís Filipe Menezes no Porto é apoiada formal e empenhadamente pelo PSD e tem um programa exatamente ao contrário ao do Governo. É o programa de vamos fazer despesa. Uma das propostas é, por exemplo, que o Palácio de Cristal se transforme no Tivoli da cidade do Porto. E, contudo, o PSD Nacional o apoia. E o Dr. Rui Rio, que é, para todos os efeitos, no universo do PSD, para além dele, o paradigma da consolidação e das contas, como ele costuma dizer, à moda do Porto, e que é claramente contrário à candidatura de Luís Filipe Menezes, e traz atrás dele o setor cavaquista do PSD, nesse caso perderá. Mas se for o Partido Socialista a ganhar no Porto, haverá uma enorme derrota do PSD. Portanto, o que eu estou a dizer é que as eleições na cidade de Lisboa e do Porto não só têm aquele significado habitual, são as duas principais cidades do país, como também têm um significado interno a cada um dos dois partidos. E depois há uma questão para que não tem sido chamado muita atenção, mas nós estamos aqui para isso, para ajudar também a olhar para outras perspectivas, que é as eleições locais nas duas regiões autónomas. O PS jogou muito forte nos Açores, em particular para tentar recuperar a Câmara de Ponta Delgada, que aliás só teve uma vez, e há indicações de que o reinado, digamos, total do PSD na Madeira, que tem acho que são 11 câmaras, tem todas as câmaras, possa sofrer algum abalo. Portanto, há muita matéria do Dr. Paulo Magalhães, desculpa, para acompanhar as eleições autárquicas. Presumo, só para ficarmos bem esclarecidos, que não considera, ao contrário do secretário-geral do Partido Socialista, que ganhar por um voto é uma vitória nas eleições autárquicas. Não, o que eu acho é que a vitória, do ponto de vista, como se diz nas faculdades de Economia, agregado, resultará da ponderação todos estes critérios. Eu não tenderia a individualizar um só critério. Embora, vamos lá ver, compreendo claramente que o Dr. Passos Coelho diga ganhar é ter a presidência da Associação Nacional de Municípios e que o Dr. Seguro diga ganhar é ter mais votos. Porque eles estão a usar como critério aquele que à partida mais favorece. Mas por isso é que eles não são analistas, nem comentadores. Porquê que o seu professor acha que há indicações de que o PSD pode resistir à hecatombe? É o que dizem as sondagens e é o que diz também aquilo a que na ciência política não é muito mensurável,
mas é o que nós habitualmente chamamos a dinâmica política. É difícil transformar isto num indicador, também não é assim uma coisa meramente intuitiva, mas é a dinâmica do processo político. Agora, as sondagens também têm tido, a crise está para todos e, portanto, as sondagens também não são muitas, nem têm trabalhado com amostras muito significativas. Todas elas dão, o que é muito interessante, empates, exceto em Lisboa e no Porto. O que quer dizer que as coisas estão mas muito indefinidas. Pode acontecer que o PS perca Braga e venha a recuperar a Coimbra, ou que o PSD não consiga conquistar a Braga, mas mantenha Coimbra, ou mesmo se diga na relação entre Faro, por exemplo, e Matosinhos. Mas com o governo central do PSD e do CDS, do PSD e do CDS a gerir há 2 anos esta crise com tantas críticas, é normal que se tenha chegado a estas autárquicas com esse nível de equites, com esse impacto que o Sr. Professor referia? Pô, a resposta não é simples. Em primeiro lugar, há uma componente... Eu faço perguntas simples. Claro. Há uma componente que é muito própria das eleições autárquicas. As eleições autárquicas são eleições locais e de grande variação. As últimas mudaram de mãos cerca de, se não me falha a memória, 1/4 ou 1/3 das câmaras municipais. Muitas delas com mudanças imprevistas. Lembro-me bem de estar na noite eleitoral, eu estive nessa altura como representante do PS, e de as informações irem mudando e haver câmaras que tinham sido perdidas e tinham sido ganhas de forma imprevista. E depois, nas eleições locais, o peso das candidaturas locais é muito forte, e não apenas dos chamados incumbentes, dos presidentes em funções, também dos candidatos. Acontece muitas vezes que a votação local num partido é completamente diferente da votação nesse mesmo partido para eleições nacionais. E, portanto, há aqui uma parte da explicação que tem a ver com a natureza local das eleições. E o senhor deve estar a percorrer o país, andar por aí, como eu, e há de notar aquilo que para um sociólogo é muito interessante, que é, primeiro, com a agregação das freguesias, a figura do Presidente da Junta de Freguesia ganhou um novo relevo. Você encontra por aí cartazes, a personalização da campanha, já não apenas ao nível do Presidente da Câmara, do candidato a Presidente da Câmara, mas mesmo ao nível da Junta de Freguesia. Segundo, a política está cada vez mais esvaziada do discurso eleitoral. Houve um tempo em que a política foi substituída por uma espécie de linguagem ética, vota na honestidade, vota na competência, nós damos o litro, e agora foi substituída, num processo que aliás era previsível, por uma linguagem quase para evangélica, faz lembrar aquelas igrejas evangélicas, que é a imagem do amor e da salvação. Se é o incumbente que fala, estamos no caminho certo. Continua connosco que guiamos-te até à luz. Se é um challenger que fala, é a mudança segura. Conta comigo, confia em mim. Como o pregador diz às massas que agrega naqueles grandes templos. E depois é a linguagem do amor. Amor a Parada, amor a Cascais, amor a Sintra, amor a Lisboa, etc. De antes era uma característica de alguns candidatos mais do tipo popular, isto é, que em vez de discurso político apresentavam quase uma coisa a dizer votem em mim porque eu sou simpático. O grande paradigma nas eleições para Sintra há 3 mandatos foi o Dr. Fernando Seara, mas agora o país está cheio de Fernando Searas. Toda a gente ama toda a gente e toda a gente promete a salvação a toda a gente. E esta linguagem religiosa impera sobre a linguagem política. Você vê cartazes e não vê os cartazes a dizerem eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, a minha proposta política é esta. Não, toda a gente se ama. O que aliás faz prever que as próximas eleições autárquicas sejam também um momento de grande exaltação. Bom, estou a desviar-me do seu... Não está. Tenho aqui... A outra componente é nacional. E por isso é que é tão importante do ponto de vista político a segunda e a terceira pergunta que eu coloquei. O PS vai ou não conseguir ganhar as eleições sem dúvidas, sem ambiguidades, de forma expressiva? E o PSD vai ou não resistir eleitoralmente nas próximas
eleições autárquicas. Ligada à sua segunda pergunta, mas era uma das outras que eu já não lembro qual era o número, a reabertura da questão interna, no caso a possibilidade de reabertura da questão interna no Partido Socialista, caso haja uma vitória retumbante de António Costa em Lisboa e uma derrota ou uma vitória de pirro. Em termos nacionais por parte de António José Seguro. Aqui mesmo, há uma semana, António José Seguro disse que essa era uma questão resolvida. Pode ser reaberta formalmente, estatutariamente, a questão da liderança no partido? Bom, o meu papel aqui é olhar para as coisas objetivamente e de fora. Sim. Portanto, eu não estou a dizer que no dia 29, aí às 22 horas, alguém bem colocado no Partido Socialista venha dizer estou chocado, que é a célebre frase que António Guterres fez nas eleições de 1991, na derrota de Jorge Sampaio. Estou chocado significa temos que resolver isto. Não estou à espera disso. A resolução da questão interna do PS é muito recente e da forma como foi feita não me parece que faça sentido reabri-la. Agora, como digo, olho aqui objetivamente. Do lado do eleitorado do Partido Socialista e do lado do eleitorado nacional em geral, essa questão será colocada. Porquê? Porque justamente uma das forças e dos problemas que o Partido Socialista hoje tenha é que tem uma espécie de dissonância entre a força da liderança interna e a força da liderança social. Isto é, no meu modo de ver, os portugueses olham para António José Seguro como um líder da oposição que tem cumprido bem o seu papel e ainda desconfiam das suas capacidades como Primeiro-Ministro. E olham para António Costa como alguém cujas capacidades como Primeiro-Ministro, eventual, não é? São adquiridas ou são aceites, mas cuja posição como líder partidário é fraca, não é líder partidário. Ora, isto é interessante, acontece em vários partidos por esse mundo fora, mas não deixa de ser um problema no Partido Socialista. Assim como o Dr. Rui Rio é olhado, quer dentro do PSD, quer sobretudo fora, como um sucessor credível para o Dr. Passos Coelho, da forma os portugueses esperam, como é habitual fazer-se isso, isto é, um sucessor credível, se acaso houver uma derrota do Dr. Passos Coelho no momento adequado, e o Dr. Rui Rio perder por interposta pessoa a Câmara do Porto, significa um abalo nessa posição. É apenas isso que eu estou a dizer. Não estou a sugerir que Rui Rio e Passos Coelho se envolvam em alguma disputa interna do PSD, nem estou a sugerir que António Costa e António José Seguro façam o contrário. Uma certa estabilidade é boa para o país, incluindo para o seu sistema partidário. Estávamos há bocado a falar a propósito dos cortes. O professor referiu o cheque ensino, simplificando. O Conselho de Ministros da semana passada abriu a porta a essa medida que, se fosse cumprida, significaria um acréscimo de despesa. Embora a porta foi muito aberta ideologicamente. Porque... Sim, não há nada regulamentado, a lei não... Sim, o Ministro da Educação teve, aliás, o cuidado de dizer que, no que diz a respeito a euros, isso estava a ser estudado ainda pelo Ministério das Finanças, e eles lá estudariam o tempo que fosse necessário, e ele e a sua equipa dariam as contribuições. Os contributos bons para essa discussão. Porque a chamada questão da liberdade de escolha é esta questão específica. É a questão de saber se sim ou não o Estado deve financiar diretamente escolas particulares por cada aluno que se matricule nelas. É esse o ponto. Portanto, não é a liberdade de escolha. Em Portugal há liberdade de escolha, no sentido em que eu posso escolher a escola pública para os meus filhos segundo certos critérios, se for uma universidade, sem nenhum dos critérios, a não ser a classificação. Se for uma escola básica e secundária, segundo critérios, residência, saber se quem tiver já irmãos tem preferência sobre os outros, e esse tipo de critérios, e posso escolher uma escola particular, a que quiser, qualquer que seja a sua confessionalidade, se esse tiver, os seus métodos pedagógicos, a sua composição social, etc. Mas o raciocínio não é que eu que já pago impostos ainda tenho que pagar mais por uma escola privada? Mas, justamente, como o contribuinte paga impostos em função dos seus rendimentos para a existência de, em muitas outras coisas, de serviços públicos, de educação e de saúde.
e outros, para além da polícia, das estradas, eu do perguntei isto porque militar. presumo que o Sr. Professor discorde com o argumento de que isto descapitaliza, entre outros... Eu, do ponto de vista doutrinário, sou contra o cheque educação, mas, mais uma vez, aqui situo-me num plano analítico. A primeira coisa que tenho a assinalar é que, mesmo quando o Ministério da Educação foi liderado pelos mais fervorosos adeptos da liberdade de escolha, portanto, do financiamento direto aos alunos matriculados em escolas particulares, nunca essa medida foi implementada, como se diz. Em segundo lugar, acho interessante esta nota, que é ao mesmo tempo que propõe o corte retroativo para pensionistas já hoje aposentados na função pública, para além da contribuição geral de solidariedade, que ainda não saiu de cena, como sabe, e para além de cortes nos salários dos funcionários no ativo por via da chamada tabela única, para além do tentativa de desprendimento sem justa causa na função pública por via do chamado regime de qualificação, o mesmíssimo governo apresenta publicamente uma medida que significaria, se fosse levada à prática, acrescentar várias centenas de milhões de euros ao orçamento do Ministério da Educação. Porque ninguém percebe que se o cheque educação avançasse para a educação básica e secundária, não avançasse ao mesmo tempo para o ensino privado no plano superior, para o ensino superior privado. Até por uma questão de justiça, porque, como sabe, a composição social no ensino superior privado é exatamente a inversa do que acontece nas escolas básicas e secundárias. Particulares são normalmente frequentadas por filhos das classes médias e altas, ao passo que no ensino superior privado, no ensino superior, os filhos das classes médias e altas estão mais no ensino público. Se fosse levada à prática, portanto, presumo que tem dúvidas que vai ser levada à prática esta ideia do cheque. Eu acho que neste momento está apenas no lado da propaganda e de ideologia. Mas é um bom motivo de discussão política. Se há coisa que separa visões do mundo e a sua tradução política, é esta questão do cheque educação e do seu correlativo na saúde. Porque basicamente isto significa, do lado de quem defende essa política, dos liberais em sentido estrito, significa montar redes de unidades de educação e de saúde que, aos olhos do Estado, são indiferenciadas, isto é, sejam elas públicas, sejam particulares, o modo de financiamento é o mesmo e o seu estatuto é o mesmo. E isto separa muito, do ponto de vista ideológico, este setor, digamos, mais liberal, do setor da esquerda e do centro-esquerda e também do setor do centro-direita, que não é inspirado por convicções de natureza liberal. Aqui em Portugal significaria que, por exemplo, o setor cavaquista do PSD, duvido que se revisse na generalização deste tipo de medidas. É um assunto a que se calhar vamos voltar a falar em próximas conversas que temos aqui às terças-feiras. Para a semana encontramos-nos às 11 da noite. Sr. Professor, tenha uma boa semana e uma boa noite. Obrigado. Fazemos aqui um curtíssimo intervalo no Política Mesmo. Voltamos